Até dei spoiler aqui, né? Eu queria ser jogador de futebol, cara. Era meu sonho. E eu comecei a falar com alguns amigos, e falando, puta, na assessoria de imprensa dá muito trabalho. Eu acabei sendo, ou durante a pandemia, eu acabei sendo autoritário, duro demais, que eu me arrependo, mas eu não preciso me retratar, que eu já me retratei com as pessoas. Já pedi desculpa pros caras pessoalmente. Boa. Você acha que o que você ia fazer, o que te deu na telha, você tem informação suficiente para tomar uma decisão? E, pô, a gente trata muito bem o cliente enquanto adimplente, depois que ele tá inadimplente, parece que ele não é mais cliente. Isso é um pouquinho mais pra frente, mas eu tomei a decisão de parar de fazer poesia para me dedicar à profissão. E aí, pessoal, tudo bem? Super feliz aqui, começando a nossa 7ª temporada do podcast Conexão Customer. Então, cada nova temporada que a gente vai ficando mais feliz, porque o nosso objetivo de levar conhecimento é vocês conhecerem histórias de profissionais incríveis. Tá sendo bem bacana, os feedbacks estão sendo ótimos, então assim, é muito feliz. Começando essa 7ª temporada especial, com 3 grandes amigos, mas vou falar aqui de algumas coisas especiais. Um vocês já estão vendo que está aqui do meu lado, eu vou apresentar. Um outro que é sempre entrevistado. E o outro profissional que o mercado conhece bastante, mas agora a gente vai saber quem é ele por trás de todas essas histórias, tá? Legal, antes de começar, antes de vocês conhecerem os profissionais, mais uma vez, eu quero agradecer os apoiadores. Então, já falei em todas as temporadas aí, o nosso objetivo aqui não é nem a gente ganhar dinheiro, é conseguir viabilizar esse projeto para levar para vocês de forma gratuita. Então, a Bidu tá com a gente aí desde a primeira temporada, hoje a maior plataforma de Employee Experience da América Latina. A gente tá até brincando que acabando de implementar na empresa também aqui de um dos convidados. Então, obrigado a turma da Bidu por estar apoiando a gente. A turma da 5, da Freshwork, a 5, Leandro e turma aí já tá com a gente também aí já na 3ª temporada apoiando esse super projeto. E a gente já tá internacional, Freshworks, um patrocinador internacional apoiando a gente aqui, que hoje numa das principais plataformas, principais CRMs do mercado num conceito ainda de startup, né? Tem alguns CRMs importantes, famosos, que tem um outro modelo. Então eu tenho acompanhado um projeto aí, um maior projeto da América Latina da Freshworks aqui, que os clientes super felizes. Então obrigado também aí a turma da Freshworks, Márcio Rodrigues e Leandro da 5. A gente tem uma surpresa eu vou deixar pro final. A gente tem sempre apoiando com a gente aqui a turma do Uso Digital, o André. Então a Uso Digital, que coincidentemente também é um parceiro de um dos nossos convidados. Hoje tá todo mundo, coincidência aqui, tá contratando, tá em casa. Então o legal da Uso Digital, a gente falou, já tá também com a gente na 3ª temporada, que vem ser uma plataforma de atendimento omnichannel. Ele usa toda a inteligência de marketing, traz algumas situações, algumas estratégias de marketing ou de cobrança para entregar valor e resultado, em vez de entregar simplesmente uma ferramenta. Então tá com um projeto bacana aí, inclusive relacionado ao tribunal, que para poder fazer a diferença. Eu tava olhando aqui. Não, mas aí não tem problema não. Aqui, pessoalmente, vai ter um dos convidados que apoia a gente também desde a primeira temporada, que é a Clientes S.A. Então, todo aquele trabalho que o portal vem da Clientes S.A. de falar de grandes executivos, de grandes projetos, e que aqui a gente traz as pessoas físicas por trás do projeto. Então, hoje vocês vão conhecer pessoalmente aí quem é o responsável por esse projeto da Clientes S.A. E eu tinha deixado por final aqui só para poder apoiar, que é acho que até uma felicidade pra mim, especificamente nessa temporada, quem tá apoiando também é a Contax. Por quê? Porque eu fui operador, comecei minha vida profissional na Contax. Quem acompanhou aí todos os outros episódios sabe um pouquinho da minha história, vem contando um pouquinho. Então minha história como atendente, call center, supervisor, monitor, tudo isso foi lá na Contax. A Contax passando por um trabalho bacana agora de um novo gás, né? Reestruturação que já vem uns 2 anos atrás. Então, Lucas, Márcia Pola, André, todo mundo aí, super obrigado aí por estar apoiando. Então, pra mim é uma honra ter aqui, onde eu comecei lá minha carreira no atendimento, tá aí apoiando a gente aqui na 7ª temporada, a turma da Contax. Então, super obrigado. Vamos lá pra diversão? Bora. Vamos agora começar a diversão antes de apresentar nossos convidados. Reginaldo, mais uma vez, super obrigado. Pessoal, vocês lembram
acho que foi o 5º episódio da segunda ou da 3ª temporada. Você tava com a gente agora aqui. Você tava na... De número... Acho que na segunda. Aí é difícil. O Reginaldo participou lá com a gente, agora tá do lado de cá. Agora tá mais fácil aqui, mais leve. Muito disso aqui tem culpa do Reginaldo, porque aonde começou lá atrás me chamou, foi onde a gente tinha aquele primeiro quadro no programa dele lá dentro da televisão Record News. Aprendi algumas coisas que eu ainda tô longe ainda, mas é um mestre que tô longe, mas super obrigado por você ter topado estar aqui junto com a gente de novo, cara. Obrigado demais. Cara, é um super privilégio estar aqui com você, é uma honra, porque projeto bom a gente tem que apoiar. E desde quando a gente se conheceu, gerou assim uma conexão, né, muito forte, porque ali na Record News eu sempre tive o objetivo de levar pro público mais do mundo corporativo, mas de uma forma mais leve, de uma forma mais integrada, de uma forma mais real, mais humana. E se tem um cara do mercado corporativo humano, isso é você, cara. Então, legal, obrigado. Novamente, te parabenizar pelo sucesso aqui do Conexão Customer. Eu quis vir aqui de novo pra te parabenizar. Na verdade, eu não vim nem pra participar muito não, tá, gente? Eu vim aqui pra parabenizá-lo do trabalho, tá? Pra me divertir aqui com vocês, pra conhecer gente nova, gente que tá fazendo a diferença aí na frente das suas corporações. E pra mim, de novo, é um grande privilégio, uma grande honra, e espero poder contribuir aqui com o nosso bate-papo. Não, vai ser bom demais aí pra gente pegar esses dois super convidados. Vamos lá? Bora. Então assim, primeiro, Fábio, viu, super obrigado por você estar aqui com a gente. Eu acho que a agenda corporativa e de evento, pessoal, assim, o Fábio cheio de agenda, já tem agenda de orçamento, tem agenda, já se encaixa. O Vilnô tava num evento que ele conseguiu vir, a gente resgatou ele aqui, não, tira ele do evento pra poder participar aqui. Então, primeiro assim, super obrigado por vocês estarem aqui com a gente, porque eu acho que são pessoas que a gente admira, que a gente respeita e que acho que não tenho dúvida que vai ser ótimo a galera conhecer um pouquinho mais de vocês. Então, assim, antes de a gente começar a pergunta, mais uma vez, agradeço. Queria só que vocês relembrassem, a gente brinca sempre aqui todo mundo com a primeira rodada de LinkedIn, né? Os agradecimentos iniciais, eles relembram, pra quem ainda não conhece quem são os profissionais que estão aqui, mas que daqui a pouco a gente tira isso, a gente vai conhecer as pessoas por trás do sobrenome empresarial, certo? Então, obrigado mais uma vez, irmão. Pô, prazer imenso estar aqui. Obrigado, Wellington, pelo convite. Prazer em conhecer Reinaldo. Reginaldo Rossi, lembra do Reginaldo Rossi? Somos vizinhos. Ainda tem isso aí. Na mesma cidade. Poxa, feliz demais de estar aqui com vocês. Eu hoje estou na Intervalor, sou o CEO da empresa, uma empresa do grupo Clash, que tem como a principal empresa e a mais conhecida no nosso mercado de Customer Experience, a Mutante. Muito feliz, focado no mundo de crédito e cobrança, que tem muito a ver com a minha história e a gente vai contar ela um pouquinho mais pra frente. Mas, pô, de momento é isso. Muito feliz de estar aqui, tocando a Intervalor e tendo a oportunidade de dividir com todos vocês aqui um pouco do que a gente vem fazendo e da minha história. É o cara do dinheiro, viu? Aí, crédito e cobrança, ó. Ele te dá o crédito e depois puxa. É isso aí. Se não pagar, a gente cobra. Se não pagar, vai. Boa. E aí, meu amigo? Que honra ter você aqui com a gente. Não, eu que agradeço, né? Eu tô até tô meio, vou te dizer, meio que emocionado, né? Ao invés de entrevistar, sendo entrevistado. Mas pra mim é uma outra experiência. É muito legal, né? Assim, tem um reconhecimento, né? Um trabalho aí que a gente tá desenvolvendo há muito tempo, né? Sem dúvida. Muito tempo mesmo. Então, por exemplo, quando eu vi aqui o apoio, né, que a gente está dando aí desde o começo, ver a Cliente SA ali é surpreendente, né? Quando a gente começou, quando surgiu a ideia, né, do nome da Cliente SA, foi no final ali de 2000. A gente teve a grata satisfação de conseguir registrar o nome. Muito legal. Obrigado aí por ter convidado, né, para relembrar algumas coisas aí que foram bem importantes no que a gente está fazendo aí hoje. Sem dúvida. Obrigado. Super Vilnô, vem fazendo um trabalho incrível. A gente tá falando hoje no dia do evento, porque assim, acho que tem vários profissionais de vários eventos fazendo um trabalho incrível. A gente fala muito de conteúdo com experiência prática, né? Que todos os eventos começam com conteúdo, então acho que o Vilnô hoje é uma referência aí para
Pra muitos que estão no mercado e pra muita gente que tá querendo se aventurar e fazer evento, né? Levar conhecimento, né? Hoje em dia tem um monte, não é fácil, não. Eu falo pra eles assim, uma vez a gente ajudou, falou, não, isso não é pra mim, isso não é pra mim, isso é pra pouco. Aventureiro tem bastante. Isso é pra pouco. Mas vamos lá, então vamos começar. Posso fazer a primeira e depois você vai? À vontade. Tá. Então vou fazer a primeira. Conheceram quem são? Vilnor, Clientes S.A. Fábio intervalou, mas é o Fábio da Sky. É, o Fábio que era o diretor da Sky, ele mesmo. Então assim, vocês vão lembrando. O Vilnor, aquele escritor, poeta, ele mesmo também. Tem poesia hoje? Tem, vai ter que ter. Então assim, por que a gente queria começar então agora? Você já conhece, então agora a gente vai conhecer o Vilnor e o Fábio, mas assim, antes de fazer a primeira pergunta, uma coisa importante. Como vocês costumam ser chamados fora do mundo empresarial? Fora, assim, com familiares, amigos, como é que eles costumam chamar? É Vilnor mesmo? É Fábio? É Fabinho? É F... 1900, como é que é? FT90? 1910? 1910? Já fala o Instagram dele. Vocês vão saber aí na rodada de Instagram essa história. Não, os mais íntimos e a família, Fabinho. Fabinho. Mais normal, Fábio. Não, teve aqueles apelidos, tá escondendo apelido. Não, aqueles apelidos, tô sentindo, tá escondendo. Já me chamaram pela característica física e pela habilidade profissional de Zé Elias também. Um volante, marcador. Sempre joguei muito bem, além de ser corintiano. Graças a Deus, né? Pela habilidade, você viu que... Habilidade, Zé Elias, você lembra, né? A bola passa, o atacante não. Entendi. Essa parte da habilidade. Essa parte. Boa. Então só o Fabinho. E aí, Vilnor? Conta aí um pra gente, eu sei. Tem. Nem na escola tinha um apelido, não tinha? Eu não lembro. Já me chamaram de algumas coisas aí, mas eu não lembro de apelido nenhum, não. Só lembro de ser chamado de Vilnor. Não, eu tenho uma teoria. Nem nos netos, nem nos filhos, não, nada? Os netos chamam de avô. Não. Fugiu. Ó, o Vilnor não é um nome comum. Certo? Fica entre nós, não é nome comum não. Geralmente, quem tem nome que não é tão comum assim, tem o apelido sim. Tem que soltar aqui na mesa. Aqui. Não tem, não. Chamam errado. Época de faculdade. Só chamam errado. De Vitor, de qualquer variante, até explicar. Várias, mas é Vilnor. O problema é acertar, né? Acertar que é o... Então eu achei que eles esconderam o jogo, mas tá tudo bem. Achando que na época tinha uns apelidos na época de escola, que ninguém queria falar. Boa, mas vamos lá. Então, assim, a primeira pergunta, para poder até a gente... Enfim, hoje são grandes profissionais, grandes referências, grandes executivos, mas com certeza, acredito que não esperavam... Quer dizer, não esperar não, pode ser que já sonhavam, né? Mas, de repente, não planejaram talvez estar aqui, a não ser... Deixa eu ver se teve alguma que todos esses 7 episódios, essas 7 temporadas, alguém aqui que seguiu a carreira da família. Acho que não, acho que só a Mari da Friboi, porque tava toda a família lá dentro. Eu queria começar assim, lá no início, o que eu queria ser quando crescer? Eu não falo mais idade, porque teve uma que veio aqui com 13 anos, teve a primeira promoção. Então, assim, a ideia... Vai estar até com a gente gravando aqui o segundo episódio aqui como co-host, 13 anos já trabalhava na feira, enfim, arrebentava, vendo que era tão boa que o cara falou assim, cara, toma conta da barraca você, que eu não assim, você era dona. Entendi. Então, mas lá no início, o que vocês imaginavam, assim, quando... Seja na infância, com os pais, enfim, o que vocês imaginavam, assim... Eu vou trabalhar com o que quando eu tiver mais velho ou quando eu crescer? Então aquela famosa, o que eu queria ser quando eu crescer, né? Cara, eu já até dei spoiler aqui, né? Eu queria ser jogador de futebol, cara. Era meu sonho ser jogador de futebol. Eu nasci em Santo André, num bairro de periferia chamado Vila Guaraciaba, a quem eu tenho muito orgulho. Inclusive, ontem eu tava lá, todo ano eu organizo um jogo da nossa turma desse bairro, de centenas de amigos, vamos dizer assim, de muitos amigos mesmo. É uma periferia, então com muita densidade de pessoas, né? E só temos 2 amigos que conseguiu concluir a faculdade. E eu sou um deles e outro é o Marcelo, grande amigo meu que hoje presta serviço para Mercedes, ABC. Meu pai trabalhou a vida inteira na Volkswagen, então muitos dos amigos são do mercado da indústria de automobilística, né? E nós dois, conseguimos fazer uma história legal, mas nós dois, inclusive ele também, a gente queria ser jogador de futebol. Ele foi pro mundo aí automobilístico e eu pensei até em fazer educação física. Meu pai me convenceu que era
que era burrada, que era melhor eu fazer administração de empresa naquele momento. Mas você queria, assim, mais jogador de futebol até os 17 anos, você ainda pensava nisso? Não. Até os 15, né? Já fiz alguns testes, não passei, vi que não dava certo. O mais longe que eu cheguei a jogar na Portuguesa, na Grande Luzinha, cheguei a jogar em infantil, disputei uma Taça São Paulo de infantil com 14 anos, joguei no Pacaembu, foi um jogo Portuguesa e São Paulo, nunca me esqueço, perdemos 2-0, mas tava em campo, pelo menos, tava em campo, então foi o mais longe que eu fui, mas dali em diante eu vi que minha vida tinha que ser outra. E graças a Deus eu fui pra outra vida mesmo. O meu negócio é torcer, assistir, e brincar hoje em dia, como brinquei ontem aí, comentei e ajudei a galera lá. Ontem fizemos um churrasco. Que bacana. Além do jogo de futebol, um churrasco, um samba. E a galera da comunidade, como a gente chama lá, óbvio, eu saí muito feliz. Tenho o prazer de ajudar eles hoje, fazendo eventos como esse e ajudando. Semana que vem vou estar lá de novo. Provavelmente vou conseguir estar presencial. A gente faz a festa das crianças. Que bacana. Ajuda 4.000 crianças da comunidade, todas ganham um presente. Papai Noel chega de helicóptero, desce no campo. E aí é tudo eu e esses amigos que conseguiu dar algum acerto na vida e a gente ajudar a comunidade onde nasci. Então é isso. O início foi assim. O início foi pensando em ser jogador. E acabamos aqui fazendo cobrança. Não, mas assim, antes até pro Vilno, assim, então eu queria ser jogador. Nesse período de 15 e 18 ali, é só pra saber, você, entre 15 e 18 anos, meu sonho ainda era jogador ou ainda pensou alguma coisa diferente ali antes? Não, aí pensei na educação física, educação física, e aí como meu pai não tinha faculdade, minha mãe também não, então tiveram pouca oportunidade na vida, mas meu pai tinha uma boa carreira na Volks, ele tinha começado lá como operador de máquina, mas ele era um analista de qualidade da Volks, né? Então eu gostava muito do trabalho dele, porque ele testava os carros, então às vezes eu chegava em casa com o carro camuflado, eu ia lá, queria dar uma acelerada num carro ou outro. Opa, então nunca esqueço dele do Golf. Pô, hoje muita gente gosta do Golf até hoje, né? E o lançamento do Golf ninguém imaginava. Meu pai chegou lá em casa com todo camuflado, eu acelerei e falei, cara, que carro é esse, meu? Carraço. E é um carro, óbvio, um dos carros tops até hoje. Então meu pai, apesar de não ter tido essa base educacional, foi um cara que conseguiu estudar muito na raça, dentro da própria Volkswagen, que ele fez carreira, né? E ele, tinha, óbvio, uma noção do mercado e sempre me direcionou, cara, acho que você tem que ir pro mundo de engenharia ou de administração. E eu acabei, aí como tava focado na educação física, vamos pra administração, que é mais amplo, depois eu vejo lá na frente que vai dar certo. Depois a gente vai voltar numa pergunta dessa aí, que essa coisa que eu sonhava e depois ir pra um outro caminho, acho que isso é importante. Boa. Então agora que a gente falou um pouquinho lá do Fábio, me diz aí o que eu queria ser quando crescer lá no início, lá... Cara, eu gostei dessa batidinha da mão. Repete aí, por favor, só pra ver. Gostei. Gostou? Gostei. O pessoal não sabe não dessa, vou adotar, essa não apareceu no vídeo, não. Não vou adotar, hein? Só pra quem... É o clique. É o clique. Lembra do clique, pessoal? Porque tinha um clique aqui antes de entrar. Tem uma claquete atrás. Pra ajudar o time da produção, ajudar a Super Sabrina lá na hora dela fazer a produção pra vocês, pessoal. Você vai pedir pra ela cortar isso. Não pode cortar nada, tem que ser vida real como é. E aí? Mas lembra aí lá no início, você viu o pequenininho correndo pela fazenda? Você falou uma coisa aí que é legal nessa reflexão. Eu tenho percebido, né, agora falando, que as coisas para mim nunca foram difíceis, né? Assim, todos os momentos que eu tive eram momentos que iam abrir oportunidades. E todas as oportunidades que apareceram na minha vida eu aproveitei. Então é mais ou menos assim, né? Quando estava fazendo ali, fui fazer um curso técnico em contabilidade. É isso, mas o que? Uns 15, 14 anos? Eu morava em Maringá nessa época. E, bom, como o Fábio comentou, né? Eu sou de Castro, nasci em Castro, que é no interior do Paraná, perto de Ponta Grossa, que é perto de Curitiba. Nasci numa colônia, né? E aí meus pais resolveram sair, foram pro interior, explorar o interior para tentar ganhar dinheiro.
E aí, com uma certa idade, eu acabei indo para Maringá. Mas eu sempre fui muito independente, né? Isso é uma coisa bem legal. A gente morava numa cidade muito pequena, então como não tinha muito o que fazer ali, eu acabava indo para Maringá. Então, começou uma coisa assim e sempre... Aí foi de oportunidade. Eu fui fazer um curso técnico, eu fui fazer em Maringá, mesmo não morando em Maringá. Aí minha mãe resolveu ir para Maringá, que aí a gente... Aí sim, né? Eu tava mais próximo de um mundo que eu gostava, né? Numa cidade maior. Só que eu tava fazendo o curso técnico. Não tinha nada a ver comigo, porque eu já gostava de fazer poesia. E eu gostava de escrever e tal, né? E ficava fazendo as minhas brincadeiras, ficava mostrando para todo mundo. E o pessoal gostava, né? E eu falei, putz, mas fazendo curso técnico não tem nada a ver, né? Com poesia. Aí eu resolvi... Aí apareceu uma oportunidade de emprego no INSS, né? Que era um... Mas só pra eu entender assim, essa tua poesia, você gostava de fazer isso o quê? Com 12, 13 anos de idade? É isso? Por aí. Aliás, antes, né? Eu comecei bem antes. Começou? Eu sempre gostava de escrever. Sempre gostei. E mostrava pro pessoal todo mundo da escola, não conseguia vender na época. Ninguém quer comprar uma minha? Fazer Não, isso eu tentei no Bexiga quando eu vim pra São Paulo, mas é outra fase. Vai chegar aí, vai chegar ali. Os amigos que não encomendavam lá pra falar pras meninas lá, pras namoradinhas? Nada. Nessa época não deu pra vender. E aí tem uma coisa, né? Que assim, eu até... Chegou um momento que eu tinha que optar, né, o que eu ia fazer da vida. E eu tomei a decisão de... Isso é um pouquinho mais pra frente, mas eu tomei a decisão de parar de fazer poesia para me dedicar à profissão. Entendi. Eu vim para São Paulo para fazer jornalismo, né, que é uma coisa que apareceu, né? Assim, do nada, um amigo veio eu trabalhava no INSS em Maringá, né? Voltando um pouquinho. Aí veio um amigo e chegou e falou assim: cara, eu tô precisando de uns negócios aí no INSS, me ajuda, ninguém tá me resolvendo, ninguém tá me ajudando. Eu nem conhecia, né? Eu falei assim, tu vai ajudar o cara, né? Eu ajudei o cara, e depois ele era meu vizinho, não sabia. Ele falou, cara, tem uma vaga de jornalista, pra jornalista lá na TV Tibagi. Você não quer ir? Eu falei assim, o que faz? Aí quando o cara falou, você vai fazer matéria, vai escrever e tal, começou a falar e escrevendo, eu falei assim, é isso que eu gosto. É isso que eu gosto. Aí começou assim, aí eu fui pra lá, depois fui pra Folha de Londrina e regulamentar a profissão. Mas antes de chegar, então vamos voltar aqui, vamos chegar nessa história aqui, o Reginaldo, quando vai falar de negócio de jornalismo, o Reginaldo vai fazer umas perguntas boas. Então vou só uma coisa aqui, o seguinte, então antes de chegar no jornalismo, vou fazer a primeira pergunta. Não, primeiro então, hoje inclusive entrevista vários executivos do mundo corporativo. Você viveu o mundo corporativo lá com seus 16, 18 anos. Como é que foi essa experiência lá do INSS ou ISS? INSS. Como é que foi essa tua experiência lá de assim, eu gostava de escrever e tomou a decisão, não vamos escrever, vamos dedicar aqui o trabalho do INSS? Não, essa decisão foi muito mais pra frente, né? Ali foi uma decisão pra entrar na profissão e pra mostrar que assim, eu sempre gostei, eu sempre tive muitas oportunidades na minha vida e eu sempre investi nelas. Então, quando o cara veio me pedir ajuda, que eu não sei o que ele queria, não lembro, não faz tanto tempo assim, né? Não foi Não precisa ser tão preciso. 10 anos atrás. Não precisa ser tão específico assim. Aí eu ajudei ele resolveu, né, a questão que ele tinha. Aí ele chegou e falou assim... Não, tu falou a decisão de você entrar, né? A decisão um pouco mais pra frente. Aí de entrar no INSS. Não, tô falando o seguinte, como é que você tomou a decisão de entrar nessa... Não, mas essa que você quer que eu tô falando que é lá de 15, 16, não. Tô falando lá nos teus 15, 16 anos, você tomar a decisão de começar a trabalhar, né? Eu sempre gostei de trabalhar. Eu com 12 anos eu trabalhava no Correios. Numa cidade pequenininha, né? Eu tomava conta da agência do Correios com 12 anos de idade. É mesmo? Aí depois que eu fui para Maringá, aí precisava trabalhar, né? E eu fui pro INSS por uma oportunidade que apareceu,
Que foi aí que eu conheci esse meu amigo que falou Entendi. da Mas lá você parte fazia o de que na jornalismo. SS? Trabalhava com o quê? Cara, eu fazia... Lá era aquele projeto Rondon na época. Você entrava não tinha estágio, né? Você entrava pelo projeto, você recebia do projeto Rondon, eles te enfiavam em qualquer lugar, qualquer fazer área lá. qualquer coisa. Então assim, ó. Nessa época eu fazia carteirinha. É tipo estagiário. Fazia as carteirinhas dos funcionários. Não, do INSS. De quem ia no INSS tinha Tinha que ter Tinha que ter carteirinha. Eu fazia carteirinha. Cara. Ó, não, então assim, vamos organizar. O Reginaldo vai mandar um agora. Cara, o Fábio queria ser jogador por educação física. Eu fui mais ou menos, eu fui muito parecido, né? Quem assistiu os outros episódios, joguei até meus 14, 15. Tentei jogar vôlei, não crescia. Aí cheguei a jogar, não crescia. Aí eu fiz o curso de educação física, fui professor de educação, mas depois o mundo me voltou pro mundo call center, atendimento, então, e por aí vai. E aí o Vilnô começou com 12 anos, já era dono dos Correios. Não tinha franquia naquela época. Não. Era quase um dono. Funcionário público. Funcionário público aos 12 anos de idade. E depois continuou no E INSS, poeta, né? E depois conseguiu só a carreira pública, INSS pra depois ir, né? Começaram diferente, começou Então, diferente. e eu fico ouvindo essas histórias, olha, então, e isso me remete a como a gente, né, como o brasileiro, ele é resiliente, né, como a gente tem a capacidade de adaptação, e tem uma coisa, porque hoje eu trabalho na área da educação, então hoje eu convivo com muito empresário, empreendedor, que a maioria deles não é por vocação. Na verdade, é até difícil você achar alguém que está à frente de algum negócio que ele tinha essa vocação desde cedo. A maioria é por necessidade ou por situação, né? Oportunidade e tudo mais. E eu quero fazer uma pergunta pra você, Fábio, que eu acho que é bem pertinente ouvindo essas histórias aqui. Cara, como que é você sair de uma comunidade, trilhar um caminho corporativo, ter ali o êxito, o sucesso na sua profissão, e você conectado ainda, né, com seus colegas, e ver que alguns deles simplesmente não tiveram a mesma oportunidade ou não fizeram as mesmas renúncias que você fez. Sim. Porque geralmente pessoas bem-sucedidas são conhecidas por duas coisas, principalmente: pelas suas escolhas e pelas suas renúncias. Legal. Né? Conta pra gente aí. Você falou um negócio agora que eu não tinha pensado nisso. Mas peraí que eu apareci só pra completar. Seguro que você tá aí. Seguro que você tá aí. E cara, porque a gente conhece alguém que faz sucesso pela escolha e pela renúncia. E aí eu quero que você fale o que você falar, mas que você conte pra nós, cara, qual foi a sua principal renúncia que você teve que fazer pra chegar onde você chegou. Eu vou falar e tem a ver com a resposta. E vai pensando aí que daqui a pouco você vai falar. Tem a ver com a resposta que eu ia dar. E um amigo, que é um dos mais meus amigos lá desse bairro até hoje, chama César, ele me falou na semana passada. Eu participei aí de um evento do mercado de crédito de cobrança, tinha uma votação para eleger os principais executivos e eu participei da votação. E esse amigo votou em mim. Depois que ele votou, ele mandou uma mensagem. Falou: cara, lembro até hoje eu batendo na sua casa de sábado pra gente jogar bola no campinho. Você saía na janela com vergonha e falando: meu, não posso, tenho que estudar. Uau. Então, naquele momento, era essa idade de 13, 14, 15 anos. Eu renunciei várias vezes o futebol num sábado pra ficar estudando por alguma coisa que eu acreditava ali naquele momento. Eu confesso que eu não lembrava disso. Bacana, Fábio, não lembrava disso. Que maneiro. Eu falei: cara, mas me conta mais isso. Falei pra ele: como é que era isso daí? Ele falou: pô, vários sábados, cara. Eu ia de manhã na sua casa, batia, você só abria a janela assim com vergonha e falava: ô, Cezinha, hoje eu não posso ir, cara, vou ficar aqui estudando. Então, assim, renunciei em vários momentos, talvez aquele que era meu maior sonho, que era ser jogador de futebol, mas porque eu sabia que tinha que estudar para dar certo na vida, né, cara? Então, sem dúvida, essa foi a maior renúncia, vamos dizer assim. E sobre escolhas, é aquilo que eu falei, eu comentei sobre essa pegada do esporte, mas logo depois, como o Vinor comentou aí, evoluindo um pouco,
A outra coisa que me inspirava, era meu pai. Cara que não tinha conseguido, trabalhou na Volks a vida inteira, tinha dado ali pra gente uma boa situação de vida dentro do contexto, né? Eu estudava em escola estadual, tudo bem, mas ele dava uma boa situação de vida pra gente. E então meu sonho, cara, era trabalhar na Volks, né, meu? E eu tentei várias vezes, aí já não nesse projeto Rondon, que eu não conhecia, sou mais novo que o Junior, mas eu tentei algumas vezes entrar de estagiário na Volks, na Ford, na GM, não passei em nenhuma delas. E meu pai chegava vendo eu ali frustrado com essa não entrada num programa de estagiário, ele fala, filho, é o seguinte, velho, você tá errado, cara, esse negócio de indústria automobilística vai automatizar tudo e esse negócio vai acabar, esquece isso, vai pra outro mercado, vai pra outro mercado. Já visionário. Vai pra outro mercado. E ele adicionava algo que aí eu não cumpri muito, não bateu muito com o que ele previu. Ele falava, cara, esse negócio de carreira que eu tô aqui há 35 anos, morreu. Você vai trabalhar 3 anos numa empresa, 3 anos na outra. Eu não cumpri muito isso porque eu tive 12 anos na Telefônica, 8 anos na Sky, já tô agora há 4 anos aqui no grupo Clash aqui, já também fazendo um trabalho. Então, normalmente, eu tive relações de trabalho mais longínquas. Mas olha que legal, teu pai já tinha meu pai já tinha essa visão, essa visão, e ele, óbvio, me empurrou um pouco pra tecnologia. Eu não era um cara tanto tinha amigos que ficavam mais no computador que eu, era início ali dos computadores e tal, né? Então tinha amigo que eu nem tinha um computador, tinha um vizinho que tinha, então eu ia lá, a gente jogava um joguinho ou outro, comecei a programar em COBOL nessa época aí um pouquinho, mas eu fui pra linha de tecnologia então nesse momento, e meu primeiro emprego foi instrutor de informática. Fui ser professor. Que bacana. Professor, só que não peguei gosto naquilo. Eu, apesar de estar ali dando aula, eu tava procurando emprego com 18 anos, já tinha acabado o colégio técnico em processamento de dados, também fiz colégio técnico, e aí, pensando em onde trabalhar. E aí eu tive, na minha carreira, tem algumas particularidades assim que eu acho que são inéditas no mercado. Eu tive dois cargos registrados em carteira profissional que poucos no Brasil tiveram. E o primeiro aí, pós os 6 meses como instrutor de informática, era um cargo chamado Scheduler. Já ouviram falar o que é o Scheduler? Não. O Scheduler era o seguinte, eu entrei numa empresa chamada Companhia Paulista de Fertilizantes, Copas, era uma empresa tradicional do mercado aí de agro de fertilizantes. Ela ficava com base em Santo André e tinha a indústria em Mauá, mas ela tinha filiais no Brasil inteiro. Então tinha fertilizantes pro Brasil todo. E, óbvio, tinha uma área de tecnologia. Meu primeiro emprego foi, então, na área de TI dentro do CPD. E o Scheduler nada mais é do que os caras que faziam o backup durante a madrugada. Então eu estudava das 7, já fazendo administração, das 7 às 11 da noite, eu saía às 11 da faculdade, entrava, trabalhava a madrugada inteira, durante 2 anos eu fiz isso da minha vida. Ou seja, meu negócio era fazer backup. Era quase ele estudava no período matutino, né? Você pode colocar. Cara, eu chegava em casa, eu nunca esqueço. Chegava em casa às 8 da manhã, minha mãe fazia um baita café, que era meu jantar, eu dormia, eu acordava às 4 pra estudar, ir pra faculdade às 6 e trabalhar na madrugada. Então eu trocava, durante 2 anos eu inverti a minha vida. E ali foi o início de tudo, realmente, do emprego fixo, CLT. Scheduler era aquele cargo. E depois, mais pra frente na carreira, quando inclusive aí conheci o Wellington, na Sky, eu também era aí já como diretor, mas eu tinha um cargo diferente também. Assistia a programação. Assistia. Não, o cargo de assistir programação. Sempre. Não, tô brincando assim, o cargo era assistir programação. Testar a programação, testar os filmes. Diretor de gestão de base. Que também muita gente, quando eu entrava no meu LinkedIn... Diretor de gestão de base. Que é isso? Gestão de base? O que é isso? É porque eu fazia gestão da base de clientes da Sky. Aí eu era responsável por fidelizar, por reter, por cuidar, por atender. Não tinha nada a ver com isso, por cobrar os clientes. Nada a ver com isso. Se tiver uns cargos diferentes, vamos ver os cargos que vai vir do Villeneuve aí. A gente podia aproveitar agora, e você que tá acompanhando a gente pelo YouTube, podia colocar aqui o cargo mais diferente que você já fez já trabalhou na vida. Põe aqui nos comentários. Do schedule vai ser... A gente vai olhar depois. Vem gravado, a gente vai olhar aqui. Quem vamos ver. Agora vamos ver quem teve os cargos diferentes. Vamos ver quem tem os cargos mais diferentes aí. Ótimo. Você já teve algum assim no seu... Putz, cara, eu acho que não.
Eu tive... Atendente, assim, não, acho que não tive esse cargo. eu tive no primeiro registro foi de aprendiz. Aprendiz de serviços gráficos. Esse foi o primeiro. Agora, qual será... Do funcionário público. Funcionário público com 12 anos? Não, 12 anos. Funcionário... Como é que chamava lá? Esquisito, assim. Mas como é que chamava o cargo lá com 12 anos? Meu é mais tradicional, né? Quando você começa a entrar na carreira jornalística, né? Tudo muito mais tradicional. Entendi. Então... Agora, posso perguntar pra ele a mesma coisa? Agora, vai lá. Vamos lá, ó. Escolha que te fez chegar até onde você chegou hoje. Esse reconhecimento, essa reputação. Você sabe que eu te admiro pra caramba por essa tua capacidade de conectar, né, o segmento. Porque existe, eu aprendi ao longo dos poucos anos, que eu não tenho tantos anos assim, né? Mas eu aprendi que o nosso sucesso não é só baseado no quão bom a gente é, naquilo que a gente executa, mas é muitas vezes baseado no quanto a gente tem capacidade de conexão, de fazer um bom networking, de gerar bons relacionamentos. E você fez 826 hoje. Hoje foi... Não sei nem falar. 800? Não. O que? 826. Vamos fazer igual em inglês. 826. Certo, tá bom. Entrevista. Gerar todo esse network. Que escolhas você fez e que renúncias você precisou fazer para ter essa consistência, essa casca que você tem hoje? Cara, eu sim, vocês... Pra falar de origem, talvez, não sei, mas uma coisa assim que sempre me chamou muito a atenção quando eu fazia lá no começo, né, eu ia escrever, né, e começava a ir mais para poesia do que para prosa. Eu nunca gostei muito de prosa, acho que nunca tive muito jeito. Eu sempre era muito crítico, né? Eu tinha o lado, né, daquele de conquista, fazer umas coisas bonitinho, né, e tal, de conquista mesmo, né? Não chegou ao ponto de amigo vir pedir, né, mas... Pra usar com a namorada. Eu acho que é porque eles não sabiam. Isso, né? Acho que é porque eles não sabiam. O poder que tinha. Mas, mas assim, quem via gostava, né? Então, isso é uma coisa legal e tinha esse negócio meio que da crítica, né? Isso é uma coisa bem interessante. E quando eu acabei vindo para São Paulo, eu vim por uma necessidade que tinham regulamentado a profissão. Quando eu trabalhava no interior, eu não precisava de registro profissional. Aí regulamentou, eu tive que vir para São Paulo para prestar vestibular. E como eu já trabalhava na área, eu já quis vir para fazer jornalismo. Então, isso para mim estava claro que eu ia para a área de letras e o meu negócio era escrever. Nunca foi televisão, rádio. Trabalhei um período na Rádio Gazeta, né, aqui em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, Fundação Casper Libro, ali Paulista, no 900, a Paulista, né? Trabalhei um ano ali. Mas não era o que eu gostava. Eu cuidava de programação comercial. Aí eu acabei passando a faculdade e fui para a faculdade, mas a literatura ela sempre esteve comigo. E o período da faculdade para mim foi muito marcante, porque o Wellington brincou ali, né? Eu fazia, né, os meus livros, montava os livros de poesia no mimeógrafo, né? Fazia os livrinhos, colocava ali, às vezes saía com alguns amigos, a gente ia sair no Bexiga para vender à noite. Então a gente saía vender. E depois teve um período que eu fui aí eu comecei a ser abusado, né? Teve uma vez que eu fui tava sobrando já um monte lá de livro, tudo de mimeógrafo lá, fui vender na Bienal, no Ibirapuera. Aí eu entrava na fila, né, do pessoal que tava lá na ponta, lá já comprando os tickets lá para entrar, e eu ia fazer o contrário, oferecendo o livro. O que... Tem uma coisa importante, né? Como é importante você definir? Segura aí, não esquece não. Como é bom você ter definido o público-alvo, né? Sim. Foi vender lá na parte boêmia do Bexiga, lá, que tem os restaurantes, tudo. Eu não sei como que era
o poder de venda. Mas na Bienal, tenho certeza que A gente se divertia. A gente vendeu mais no Bexiga. Tá, Bexiga? Vendia mais no Bexiga do que na Bienal. Porque você pegava os boêmios, né? Os caras já estavam tudo manguaçados, era mais fácil. Não por isso. É o pessoal que gostava mais, que curtia mais. Bacana. Então a gente conseguia. Às vezes trocava. De repente queria pegar uma poesia pra poder criar até uma música. Não, de repente o cara. Deixa eu pegar uma poesia aqui pra ver se conseguia montar uma música dele. Nunca vi. Às vezes trocava livro até por copo de cerveja, né? Tá explicado. Tá explicado. A gente tinha um poder de compra diferente. Era só a gente começa. O câmbio era maior. Começa a escrutinar o negócio, começa a ver o que estava acontecendo. Aí o que acabou acontecendo? Quando eu estava saindo da faculdade, eu tinha que tomar uma decisão de vida, que é aquilo que eu tinha comentado. Aí eu falei, vai ser meu último tiro e eu vou tentar. Eu peguei os livros que estavam sobrando, eu mandei um pro Carlos Drummond de Andrade, mandei para uns 3 escritores que na época eram os caras que eu admirava. Mário Quintana, não lembro quem era o outro. E mandei para um outro amigo que estava começando também a escrever. Só que o negócio dele era mais prosa. Qual foi o resultado? O único que respondeu foi meu amigo. Coisa que eu já esperava. Aí eu cheguei, ele falou, Vilnor, vem cá, vamos tomar um cafezinho. Era um mineiro. Aí o Rony Walter Jatobá, isso eu não esqueço. Aí o Rony, fui lá, ele, cara, gostei muito do seu livro. Principalmente de 2 palavras que você colocou aqui. Eu, quê? Principalmente de 2 palavras. Ele falou, aí ele chegou e falou, né? Que não era uma frase, de tijolo em tijolo construir não sei o que, não lembro o que era. Aí eu falei assim, mas você leu o livro inteiro, só gostou disso? Ele falou assim, mas é aqui que tá a beleza. Uau. Aí eu falei assim, saí decepcionado, né? Eu falei assim, acabei de tomar uma decisão, vou trabalhar no Estadão. Aí surgiu a oportunidade, fui trabalhar no Estadão. Mas o que a literatura, nesse período, ela trouxe para mim? Que eu acho que é você fazer o que você gosta, se dedicar ao máximo àquilo, explorar ao máximo para ver onde está o teu limite, você começar a entender o teu limite e chegar à conclusão, putz, não é o momento. Então, eu preciso construir uma carreira. Tava para me formar e apareceu assim, não é que apareceu do nada, mas eu consegui construir a oportunidade de trabalhar no Estadão. Para mim, imagina, eu fui trabalhar no Estadão. Aí eu trabalhei, fiquei 2 anos e meio no Estadão, aí eu comecei a ficar careca, né? Batia, via que não tinha chance de crescer, eu pedi as contas, fui por DCI, vi também que não tinha como crescer, eu falei, não é isso, aí eu fui para a editora das Páginas Amarelas, vocês devem conhecer. Esse eu lembro. Página... Eu vi no YouTube uma vez. Tá assistindo a gente, olha lá a página. Vocês ouviram. Você joga no Google, sabe o Google que você joga e descobre hoje? Era a página amarela. Tinha o Google antigamente, não. E eu vou dar um spoiler pra vocês, as páginas eram amarelas mesmo. Era isso mesmo. E aí o que acabou acontecendo é que num determinado momento, as páginas amarelas estavam falindo ali por várias questões, e aí eu resolvi montar uma assessoria de imprensa. E eu comecei a falar com alguns amigos, ele falou, puta, na assessoria de imprensa dá muito trabalho, você tem que conhecer jornalista, falar com jornalista, cobrar jornalista, pedir pelo amor de Deus para jornalista, eu falei um monte de coisa assim. Não quero, ninguém queria. Eu falei assim, cara, isso é relacionamento, é você conhecer as pessoas e tal. Vamos de boa, ninguém quis. Aí nós montamos um grupo, eu fui fazer assessoria de imprensa, eles foram fazer outra coisa. E deu super certo. E aí em 92, um amigo, Pedro Renato Eckersdorf, ele era presidente da ABT, na época Associação Brasileira de Telemarketing, ele virou para mim e falou assim, Vilnor, tem um setor aqui que vai bombar muito, mas muito mesmo. Vem me ajudar a construir a ABT. Eu falei, mas como? Ele falou assim, não sei. Você faz assessoria de imprensa, né? Vou ajudar. E nós começamos a criar um monte de serviço dentro da ABT. Mas como você citou alguns nomes, e o Fábio citou alguns nomes, antes de agora a gente indo para essa fase inicial aí da ABT e tudo que se transformou, tiveram 2 situações aqui importantes. Um era
Eu vou falar que vocês abriram mão do sonho, que daqui a pouco, conforme o Fábio vai ajudando aqui, pode ser que daqui a pouco vai virar um treinador de uma escolinha esportiva, pode estar envolvido. E o Villeneuve já sabe que já lançou uns livros de poesia. Mas vocês tomaram algumas decisões de calma aí, chega aqui do lado, deixa eu focar aqui no que talvez vai me trazer um sustento, talvez numa coisa que eu também goste, mas daqui a pouco eu não vou largar de lado. Só que dessas tomadas de decisões, até para muitas pessoas que estão assistindo a gente, são tomar decisões fáceis. Quando você fala assim, cara, é tudo que eu queria, eu precisei mudar um pouquinho aqui, não são tomar de decisões fáceis. Que vocês buscaram, que vocês lembram que vocês buscaram como apoio, inspiração? Porque algumas pessoas assim, já ouvi, mas eu não tenho ninguém com quem conversar. Gente, a gente tem uma vantagem no Brasil. Que assim, se você entrar no LinkedIn, você pode não saber a pessoa, dependendo de quem vai te ajudar. O máximo, não vou responder porque recebe 1 milhão de informações, não vai ter tempo. Mas com certeza não é porque a pessoa não quis falar alguém assim, algum brasileiro fala assim, não quero te ajudar, pelo menos eu nunca conheci nenhum. Muitas das vezes não consegue. Então as pessoas falam assim, mas não tenho ninguém. Aí algumas pessoas confundem, acho que o Fábio deu um ótimo exemplo. Não, mas meus pais não teve tanta instrução pra me ajudar sobre isso. Calma, conheço cada história de pessoas de dono da quitanda que vendia bolo, que não teve instrução, e ensina muito mais pra grandes executivos do que gente que estudou em Harvard. Muito verdade isso. E isso acontece muito. Quem foram as principais inspirações de vocês nesses momentos de decisões? Ou como vocês buscavam essas inspirações? Quero falar sobre isso. O que me marcou a vida foram os nãos que eu recebi. Quando eu ia fazer algumas coisas, ou as barreiras, talvez não os nãos, mas as barreiras. Quando eu ia fazer alguma coisa, que alguém chegava pra mim e falava assim, isso não vai dar certo. Aí eu parava, olhava, falava assim, não, isso vai dar certo, e investia. Foi assim que eu construí a minha carreira. E voltando a pergunta que ele colocou, só para concluir aquele momento, na minha passagem por ABT, eu tive várias pessoas que me ajudaram me dizendo não. Foram as que mais me ajudaram. Porque de apoio, às vezes, você não tem. Não tem uma pessoa que chega pra você e fala assim, cara, vai por aqui que o caminho é esse. Ao contrário do Fábio, né? Eu nunca tive essa pessoa junto comigo. Ele teve a sorte, né? Eu acho que tem que agradecer muito. Eu sempre fui o contrário. Então, por exemplo, quando eu lancei a primeira revista na área de telemarketing no Brasil, ali por 94, 95 mais ou menos, que eu acho que acho que pouca gente lembra, deixa eu falar assim, né? Eu peguei um folheto que eles tinham lá e falei, vou transformar esse folheto numa revista que eu preciso ganhar dinheiro. Aí todo mundo, praticamente assim, 90% falou, não, vai dar certo. Aí eu falei, vai dar certo. Aí eu comecei, peguei o projeto, fui atrás, consegui patrocinador, e eu fazia tudo na revista. Eu vendia, eu escrevia, fazia tudo. Quando a gente estava na 4ª edição, todos que falaram não eram os pais da ideia da revista, menos eu. Aí o que aconteceu? Eu criei o meu primeiro serviço, callcenter.inf.br, que é de 98. Mas assim, sendo sempre muito transparente. E todo mundo falava, internet não vai pra frente, isso não vai dar certo. Olha só. Aí eu falava, tá bom, então obrigado, vou sozinho. Aí eu fui sozinho. Aí quando eu fui lançar a revista Cliente SA, não, isso não vai dar certo, você não sabe fazer, sabe? Aí eu fui atrás, consegui construir e saiu a Cliente SA. Que exemplo top, então, né? Assim, é muito legal isso, porque assim, é a forma como você enxerga as coisas. É muito a forma como você enxerga. E ninguém enxerga do jeito que você enxerga. Verdade. Quando eu juntei as duas coisas, né? O que eu gostava da poesia, do jeito que eu gostava de fazer, o relacionamento que eu tive com as pessoas, eu trouxe isso para dentro do negócio. E isso acabou consolidando uma coisa que é muito legal, que é a credibilidade. Então, ao longo de todo esse período, eu acabei construindo, que eu considero, uma bela credibilidade. Sim, sem dúvida. E que está indo de geração para geração.
Quando nós começamos quando começou a pandemia, e tem um outro momento que é muito legal, a gente estava vindo do México, né, com o Marcos. O Marcos, ele era na época o CEO da Positivo Tecnologia. Ele virou para mim e falou assim: Vilnor, eu tô indo para casa e vou ficar enclausurado lá pelo menos 40 dias. O que você vai fazer da vida? Eu falei assim, cara, eu não sei. Eu sei que eu tô indo pra Mogi das Cruzes, mas não sei o que eu vou fazer. Minha mulher vai me pegar no aeroporto. Falou, começa a fazer live. Vai dar certo, o negócio que vai dar certo. Eu falei, putz, Marcos, você acredita? Ele falou, cara, o mercado tá precisando de informação sobre cultura de home office. Não existe isso no Brasil. Aí eu comecei, né, com as lives. Comecei a fazer as lives. E aí o projeto deu certo. Não foi difícil convidar o pessoal a participar. Foi só ligar para amigos, né, eu falar com você. Participei com você. Eu ligava para amigos. A pandemia. Eu ligava para amigos, o cara ficava feliz. Como o Fábio ficou. Todo mundo ficava feliz. Putz, você lembrou de mim. Aí que para mim começou a consolidar uma coisa que é muito legal, que é essa coisa do reconhecimento ao trabalho, né? Então, eu acho que essa é uma coisa importante, né? Que as pessoas precisam prestar atenção. Tem uma coisa... Você falou várias coisas sensacionais para até ajudar a gente a desenvolver o nosso relacionamento. Porque o meu dia a dia, Vilmor, é ajudar empresários a quebrar um pouquinho essa vida tão solitária que tem. Eu costumo dizer, cara, que o bicho mais solitário que existe é o empreendedor. Cara, você não pode falar dos seus problemas em casa. Sim. Se a minha mãezinha soubesse 1/10 do que eu passo, eu acho que vocês também aqui, ela não dormia mais. Se você falar pra esposa, se falar pros filhos, traumatiza. Vai ficar, não, vai ser demitido, tá desistindo, o que tá acontecendo? Se fala pros amigos, perde os amigos. Porque os amigos só estão perto da notícia boa. Então, assim, essa solidão de empreender, de estar num cargo, de ser CEO de uma companhia, é alguma coisa que consome a gente. Tá? Eu costumo dizer que não tem ninguém mais solitário que o empreendedor. E até com quem você abre as suas dores e os seus sonhos é complexo. E hoje na nossa empresa, na Rampa, a gente vivencia isso, né? A gente tenta criar uma conexão cada vez maior entre empreendedores, dar esse apoio. Eu falo que muitos estão com a gente, Wellington, não é nem por causa do conteúdo, nem por causa da estruturação de um negócio ou de um plano estratégico. Muitos deles querem a amizade, querem o companheirismo, querem estar ali trocando ideias, trocando experiências. É uma coisa bem rica que a gente acaba vivendo. E você teve alguém que te deu essa luz, né? Esse insight. Que é, olha, faz as lives porque... Essa do Marco, eu sou grato dele. Marcos tá no Brasil ainda? Não, tá por aqui? Temos que chamar o Marcos. Tem, eu vou dar um alô pra ele. Vamos chamar ele pra poder... Vamos falar dessa história invertida também, mano. Essa história é boa. Então, eu acho que, complementando, eu nessa linha... da sua pergunta, eu acho que além do meu pai que eu citei aqui, óbvio, e apesar de um pouco estudo, mas tinha uma visão e me ajudou muito com essa visão, eu acho que eu tive outros 2 grupos, eu diria, de pessoas. Professores. Então eu nunca esqueço de uma professora de educação física, que eu não era o melhor jogador do time, mas eu era o capitão. E ela sempre falava, cara, você é o líder aqui, você é o líder do time, você tem que tocar, se eu não ponho você pra jogar. Eu falava, não, mas o cara é melhor que eu. Eu achava o outro melhor que eu. Eu falava, não, mas você é o cara que organiza, você é o cara que chama todo mundo, estão jogando por você. Então lá também, com uns 14 anos, você viu uma pegada de liderança. Legal. E depois, já na faculdade de administração, eu tinha um professor de uma matéria que eu não gostava. Matéria de administração de materiais. Então é uma matéria bem teórica. Imagina o cara gostava de educação física. Educação de materiais. E a aula era de sábado, ainda por cima. Você vinha da ressaca da sexta pra aula do sábado. Olha a renúncia. A aula do sábado. A aula era de sábado. E uma vez, eu acho que eu na turma do fundão ali, tava dando trabalho, acabou a aula, ele falou pra todo mundo sair. Ele falou, fica só o Fábio na aula. Falei, na sala. Falei, puta que pariu, fodeu. A casa caiu, o cara vai me dar daqui pra fora. Agora ele me marcou, vai me dar nota ruim.
Ele falou, Fábio, é o seguinte, cara, eu já percebi que você não gosta da minha matéria e não gosta do estilo da aula. Ele era um cara que escrevia muito na aula. Escrevia, você tinha que ficar lendo e eu, me distraía na aula. Ele falou, já percebi que você é as duas coisas, mas, cara, você não percebeu um negócio, você é um líder aqui na sala. Se você não prestar atenção na aula e matar, você mata a sala inteira, cara. Então a gente precisa chegar num acordo. O que eu faço pra te chamar mais atenção? Eu falei, para de escrever tanto assim na lousa, velho. Muda a forma de dar aula, sei lá, chama a gente pro negócio. O cara, a partir dali, começou a mudar a forma de dar aula. E a pegada do cara, eu nem tinha essa visão. Ele falava, você é um líder aqui, velho. Se você faz isso, a galera te segue, velho. Então, foi outra pegada que me trouxe. Então, foi um grupo de professores, vamos dizer assim, que me falaram que eu tinha uma pegada pra ser líder aí nessa coisa de executivo. Óbvio, na faculdade eu já entendi um pouquinho mais disso, já tava trabalhando, né? Então, você já tinha uma visão do meu chefe, do meu gerente, do meu diretor, etc. Mas e alguém que você procurou, tem assim, e isso acabou vindo um feedback, enfim, além do seu pai, de professores, surgiram alguma coisa que te deram uma luz, mas teve alguém que você falou assim, putz, eu tô ferrado assim, quem eu procuro? Então, eu acho que quem eu procurei, cara, e aí teve muito meu jeito de se relacionar, foram mais os amigos. Porque aí, independente de tudo isso, eu tava numa carreira técnica, que era um cara de tecnologia, então eu saio daquela Copas, que eu era o scheduler depois de 3 anos, e fui trabalhar numa empresa de database marketing, que era uma empresa que chamava Hart Hanks, uma empresa americana, que fazia mailing, tinha um software interessante de database marketing, normalmente para as áreas de marketing, mas as áreas de crédito e cobrança começaram a usar aquilo. Eu tinha como carreira também, pelo meu pai, de ser o cara de qualidade, ele me deu muitos livros de estatística para estudar. Então eu gostava muito de matemática e estatística, muito de números. E, nessa empresa eu conheci uma galera de estatísticos. Então, vários dos meus amigos hoje são formados, meus amigos que eu acabei fazendo no mundo profissional, são caras da Unicamp, ou da UFSCar, ou da Unesp, ou de Maringá, mas que se formaram nesse mundo de estatística. E eu acabei ficando muito amigo desses caras, e esses caras foram me dando conselho. Pô, Fábio, você tem muito pegada pra isso, cara. Você tem que ir pra esse mundo aqui de crédito e cobrança. Você é um cara que consegue desenvolver modelagem de dados, você conhece aí de programação. E eles não eram da mesma área. Eles não eram um cara estatístico que tinha a parte de inteligência dos dados, e eu era o cara que até ali eu tava dando suporte, fazendo manutenção do softwarezinho. Antes eu fazia manutenção do CPD, e aí esses caras me deram, acho que o melhor conselho de falar, vem pra esse mundo de negócio, pro mundo de inteligência de dados, tal. E foi assim que eu entrei no mundo de crédito e cobrança, desenvolvendo modelos estatísticos pro mundo de crédito. Eu achei mais incrível desse bate-papo aqui, que os dois completamente diferentes. Do Vinor era o cara assim, não faz. E esse aqui deu uma visão que assim... Não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. E aqui conseguiram ter uma visão assim... Que conseguiu encaixar, né, as coisas. Agora eu tenho uma pergunta pra você, viu, Marcelo? Cara, que doideira. Se for simples, dá pra responder. Uma pergunta vai ajudar a gente aqui da mesa e vai ajudar quem tá assistindo a gente, eu não tenho dúvida nenhuma. Bora lá. Como é que você sabe que você estava sendo persistente e não teimoso? Cara, entendeu a pergunta, não? Pergunta. Eu acho que, por exemplo, quando eu decidi lá atrás dar um break na poesia, né? E decidir pela profissão, eu acho que tá claro, né? Eu não fui teimoso. Eu acho que assim, se eu tivesse decidido pela poesia, eu acho que eu teria marcado alguns passos, poderia ter me transformado, né, em alguém de alguma forma reconhecido. Mas com a profissão, não. Com a profissão eu tinha certeza que o que eu fazia, o jeito que eu já tinha como personalidade, eu sabia que eu ia me dar bem. Não sabia como, né? Então tinha que descobrir os caminhos. Isso é uma outra coisa que eu acho que é muito legal, que eu sempre tive muita facilidade em tudo que eu faço. Em tudo, literalmente. De relacionamento, assim, eu sou muito tímido, né? Acho que vocês sabem disso, percebem isso. Não sabendo não. Mas eu... faz 800 lives e é tímido. O cara faz 800 mas eu sou. E congresso, evento, apresenta, uma coisa, de pessoas. Então, mas aí tem uma outra coisa. Uma coisa é você
se entrevistar e você estar ali, você ter que fazer, ter que ser o líder, mesmo gostando, eu gosto do que eu faço, mas assim, dependendo da situação, eu não me encaixo na situação. E quando eu não me encaixo na situação, eu simplesmente peço licença e vou embora. Eu não gosto de ficar forçado num lugar. Sim. Isso aconteceu no Estadão, quando eu tava lá, no DCI, vários outros lugares. Eu não tô me sentindo bem. Dá licença, eu dou um jeito e vou embora. Mas às vezes eu saio francesa, às vezes eu saio pedindo licença. Mas isso realmente é verdade. Só que quando você tá ali, tem que ser protagonista, eu acho que essa é uma coisa legal, eu assumo o papel de protagonista. Né? Então, quando você assume o papel de protagonista, você vai e faz. É mais ou menos como o Wellington. Eu nunca tinha visto o desempenho do Wellington como eu vi aqui. Eu nunca esperava o desempenho do Wellington como eu tô vendo aqui. Mas é verdade. Isso é bom ou ruim? Isso é bom. É verdade. Não, mas é bom. É bom porque, assim, tem aquela coisa que é legal, né? Respondendo, que você sabe que você tem que desempenhar aquela função e você sabe que você tem que fazer. E você sabe que você gosta daquilo. Só que é uma coisa. Uma das coisas que eu fiz, né, também para sobreviver foi teatro. Eu fiz teatro infantil. E a gente tinha um grupo de teatro para divertir as crianças. Qual peça? Dona Patinha vai ser Miss. Na faculdade. A gente fazia nas escolas, escolas primárias, nas escolas em Mogi das Cruzes. Já vamos descobrindo as coisas aí. A gente vai descobrir do Fábio também. Ele vai ter um segredo que ele vai revelar também. O Fábio já abriu tudo. Mas é muito legal, porque assim, eu acho que isso é uma coisa bacana, porque a gente vai construindo, como o próprio Fábio colocou, né? Você vai construindo, você vai através de várias alternativas, e no meio dessas alternativas você vai construindo tua personalidade. E aí, em cima dessa construção, você sabe que você está apto para fazer algumas coisas. Sim. Por exemplo, o Fábio, nunca imaginei que ele seria o CEO da Intervalor. Eu conheço a Intervalor desde quando eles começaram. Que era o Bento, que estava lá, era o Bento e o... Total. Era o Bento e o... Total, acho que é. Não lembro o nome deles. Eles eram dois amigos que eles saíram, acho que do Bradesco, se não me engano, e abriram a Intervalor. E... De repente ele conhece pelo nome, não pelo apelido. Não, mas não é outro. Uma outra. Vocês compraram de um grupo que já tinha comprado a Intervalor. Ervato. E então, aí você percebe que você está preparado para aquilo. É mais ou menos o momento que eu vivo hoje. Eu não sei se vocês vão perguntar isso depois ou não, mas eu tô empolgado. Assim, tem duas coisas. Não, tem. Considere perguntado. Considere perguntado. Mas é uma coisa assim, que hoje, como que eu vejo o meu futuro, ou o nosso futuro? Acho que nós estamos dando uma outra guinada na Cliente SA, né? Isso a gente falou hoje no evento. Porque eu acredito que nós estamos preparados para um novo salto, né? Então nós vamos dar esse salto, se der tudo certo, sair tudo certinho, o ano que vem, né? 2024, acho que vai ser um marco importante para a gente. E do outro lado, da literatura. Assim, eu decidi no final do ano passado, há 2 anos atrás, durante a pandemia, que eu ia fazer um livro sobre a pandemia. Eu fiz um livro sobre a pandemia, sobre tudo que estava acontecendo, e comecei a construir outros livros em paralelo. E eu comecei a postar algumas coisas no Instagram e no Facebook. Então eu dediquei o Instagram para poesia, né? E aí o LinkedIn e o Instagram da Cliente SA só para o profissional. Então tudo cresceu. Legal. E eu me surpreendo com o crescimento da literatura. E a gente está da literatura está num crescimento muito grande, né? Tudo que a gente está fazendo. Que é o plano B, não, o plano A voltando agora. Voltando agora. É isso que eu acho que é uma outra coisa legal. Isso. Muito bom. Eu te perguntei da diferença da teimosia e da persistência, porque quando a gente ouve não, eu acho que são essas duas coisas que a gente tem que pensar. Poxa, essa pessoa que tá falando não pra mim,
eu faço uma análise. É comum a gente ouvir não pra caramba. Na verdade, a gente ouve mais não do que sim, né? Mas Aí assim a gente faz a reflexão. Poxa, eu tô sendo... É um não coerente? É um não responsável? Ou é um não composto de uma carga negativa que vai me destruir? Entendeu? É um bom ponto, porque realmente você sabe o que é aquele... Não Porque eu sempre aquele penso não assim, de assim, pra te jogar pra baixo, ou é uma orientação de alguém que realmente tá preocupado com você. ou era uma orientação Que tá te ajudando, que tá... Verdade. Mas eu Esse gosto importante. é bem interessante isso mesmo, porque eu intuitivamente eu chegava a essas análises individual das pessoas que me diziam não. Então, por exemplo, quando eu fui lançar a primeira revista né, que era da ABT, não era minha, era da ABT, eu sabia disso, mas era eu que ia liderar o projeto. E tinha um monte de gente que queria ser o dono da ideia. Tinha gente lá dentro que eu conhecia, isso eu acho que é importante, que tinha que ser ele para lançar o projeto. E não foi ele, fui eu. Vaidade. Sim, pecado favorito, né? Não, mas era assim, meio que... Só troca o endereço. Cara, só troca o endereço. Cara, só troca o endereço. Só troca o endereço. E aí, por convicção, eu apostei. E é sempre assim. Eu acho que isso é uma coisa legal. É bom tomar essas decisões. E tem um ponto importante que era assim, até pegando esse gancho aqui só pra jogar pro Fábio, a gente vai falando bate-papo, mas se deixar a gente, se a gente estivesse tomando chopp, então a gente vai ficar 5 horas aqui. É verdade. Porque aqui, já passou de 1 hora. Eu tenho uma reunião. Aqui, ele tem uma reunião que ele já falou pra mim, mas é a reunião. Mas esse aqui é um ponto que também tá ligado muito quem tá na liderança e quem tá em cima. E aí, até puxando aqui pro Fábio, o seguinte, a gente falou aqui de alguns identificaram a liderança nata. Como é que foi pra você, quando você para pra refletir hoje, o Fábio, um cara super reconhecido, um líder, enfim, seja pra sua equipe, seja pelo mercado, como é que foi pra você lá tuas primeiras lideranças? Porque existe aquele início de liderança que toma que o filho é teu. Sim. E existe o início de liderança que as pessoas falam, você já é líder, então já é diferente isso. Não, você é um cara líder bom, mas porra, será que eu sou mesmo isso? Como é que foi ter início, aquela liderança inicial e conta um erro? Eu tô assim, curioso para essa fala assim, um erro que você cometeu. A gente já teve alguns casos aqui e assim, eu gosto de... Não, vou falar você primeiro, senão vai influenciar a decisão. Mas a gente teve aqui um CEO que ele falou, não era na decisão, depois de um tempo, ele inclusive pediu desculpa ao vivo. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Pediu desculpa ao vivo para o antigo gerente dele, que ele CEO, em vez de dar assim, não preciso, mas fez questão de pedir desculpa, ó. Fiz isso errado, que eu acho que não deveria. Quem quer assistir, assiste lá. Amigo Fernando, hoje é CEO da rede Selfit. Foi um dia, porque eu conheço a pessoa que ele falou, era amiga minha, e tudo que eu falei assim, cara, fiz besteira e talvez não tenha respondido. Tô respondendo no ar agora que vai ficar gravado pra todo mundo. Um aprendizado, mas isso já mais maduro. Isso no início, então, se a gente for falar erro de liderança, eu tive 1 milhão aqui. Como é que fala? Fala assim, um aprendizado você tem de liderança e algum erro nisso, porque algumas pessoas ficam assim, já ser líder, não posso errar, eu quero ser perfeito. E assim, gente, não é bem por aí. Perfeito, né? Quem não faz nada. Cara, eu acho que assim, voltando então na história, então eu tive esses toques dos amigos lá, estatísticos, que falaram, vem pra esse mundo. E aí eu fui numa oportunidade quando eu saio dessa Hart Hanks e vou pra Telefônica, que é, acho que a minha grande escola, porque até aí eu tava entre os 18 e os 24 anos, eu entro na Telefônica no ano de 2000, ela tinha acabado de ser privatizada, era Telesp, virou Telefônica, né? Tinha sido privatizada em 98, então uma empresa em expansão, em crescimento, né? E eu vou pra uma área de crédito, cobrança, faturamento, uma área então que cuidava das contas dos clientes em todo sentido, tanto no envio para o cliente, na impressão, pelo envio pelos correios, quanto na cobrança se o cliente não pagava. Mas eu vou com uma pegada técnica ainda, uma pegada então ali de estatístico, de fazer os modelos e etc. E ali eu começo a perceber e lembrar os outros toques dos professores. Eu tenho uma pegada de líder. Eu era um analista e não conseguia dar o próximo passo. E tava difícil dar esse próximo passo. E aí tem uma coincidência que ela diz que não é coincidência. Eu caso
Em 2004 eu casei, eu fiquei de 2000 a 2004, então 4 anos como analista. Em 2004 eu casei e de repente eu virei coordenador. Graças a um diretor aí, tem um cara que tem uma história na minha vida que ajudou muito, indo na linha de, pô, como uma coisa boa. O nome dele é Milton Toda, já parou hoje, mas era um excelente líder, um cara que pensava muito em pessoas e tal, e eu tive a sorte dele me ver a parte técnica, ter me dado um desafio de todo dia chegar às 8 horas e entregar um relatório na mesa dele do que ia acontecer na inadimplência. Eu chegava mais cedo então para entregar pro cara, só que eu chegava e ele tava lá tomando um café, eu acabava tomando com ele, então acabou criando ali uma intimidade e o cara me deu a oportunidade de logo então de eu ser um coordenador. Foi o primeiro cargo de liderança. Foi o primeiro cargo de liderança, coincidiu com o casamento e a carreira decolou na liderança. Graças a Deus. Mas conta aí um caso aí desse, depois que você assumiu, falou assim, teve gente que olhou, pô, esse cara é o líder, ou então aquela coisa... tem aquelas coisas normais de você querer fazer em vez de delegar. Tem aqueles erros comuns de você... Alguns erros comuns de o cara falar, não, eu sou o rei, e depois nego... Quem faz tão bem quanto eu? Teve um caso legal que teve de aprendizado lá. Eu nunca fui um líder autoritário. Se eu trazer mais pro recente, baseado, por exemplo, no exemplo que você deu, eu acho que em algum momento ou outro, no pós-pandemia, eu acabei sendo, ou durante a pandemia, eu acabei sendo autoritário, duro demais, que eu me arrependo, mas eu não preciso me retratar, que eu já me retratei com as pessoas. Já pedi desculpa pros caras pessoalmente. No início de carreira, cara, a Telefônica, era uma escola realmente em todos os sentidos. Os caras investiam na gente. Então eu tive a oportunidade de fazer vários cursos de liderança, de ter uma visão do meu estilo de liderança, que era um estilo, pelo curso que eu fiz, diretivo e visionário. Então eu sabia mais ou menos o que eu estava fazendo, mas eu acho que eu não diria que foi um erro, mas eu perdi oportunidades de ser mais enfático numa decisão ou outra, de poder dar resultado mais rápido, talvez por ter sido participativo demais com o meu time. Então eu acho que não, na linha de autoritário, eu acho que ficou mais agora que eu tô ficando velho e chato. Mas no início... Não tem a ver com casamento, não. Isso não. O casamento só ajudou e tudo. Boa. E aí no início eu acho que é isso. Eu acho que eu perdi uma oportunidade ou outra de tomar uma decisão mais rápido e ter talvez perdido ali um pouco de resultado por tentar dividir-me demais uma decisão. Acho que esse é um erro comum de algumas que a gente teve, alguns líderes aqui. No início você fica com... Será que dá pra tentar ainda? Sabe aquele... Vamos tentar mais um pouco, vamos tentar mais um pouco, mas você já era pra, na segunda tentativa, cortar, né? Assim, se deixar a gente vai embora, né, cara? Papo sensacional. Conversa aqui aqui é fera, né? Vamos agora pra nossas rodadas finais aqui, mas assim, cara... acho que a gente tem que marcar uma segunda também. Acho que a gente sabe o que vai acontecer daqui a pouco? O Reginaldo mesmo também. Um aqui tava acabando, tinha um monte de coisa de falar. Daqui a pouco as temporadas vão ter algumas reprises. O cara vai olhar de novo as mesmas pessoas repetindo. Não, é repetido não. A gente precisa perguntar mais coisas. Eu falei que eu vim só assistir, tentar atrapalhar. Eu acho que a gente vai ter que fazer isso. Traz pra cá e depois senta de novo lá pra gente perguntar mais coisas. Então, assim, o que pra gente poder ir aqui na linha de fechamento, mas antes do fechamento tem uma pergunta importante, que é assim. Quem é o Fabinho? Quem é o Wanderson? Victor. Assim, fora do horário corporativo. Não, fora do momento corporativo, porque horário, enfim, já falei algumas vezes aqui, mas não tem mais horário. Não tem esse horário. Sempre tinha. Para empreendedor. Fora do momento corporativo, assim, porque é legal. Pô, viram aqui duas super histórias de começar com um objetivo, mudar, voltar agora, exemplo do Vilnoa, um que começou já muito cedo também, tá trabalhando, foi professor e veio pro outro lado, um começou no funcionarismo público e depois foi um que tomou muito não e aprendeu com não, e outro que conseguiu receber alguns bons guias que não tinha sabido. Então a gente viu que tem muito complementares, coisas diferentes, mas tem momentos que a gente fala o seguinte, são pessoas normais, pessoas reais, que também têm as suas suas escolhas ruins, como o dele, que é do time. Tirando o time de futebol. Todos eles, ninguém ninguém, só porque tá agora felizinho agora. Ninguém tá fora, né? De tomar decisões ruins, né? Um pouquinho feliz. Então quem é o Fábio, quem é o Vilnoa fora do momento corporativo? O que vocês têm de... O que vocês gostam de fazer? O que vocês têm de hobby ou de
de coisas que talvez quem esteja assistindo pode ser que se esbarrem com vocês por algum lugar, ou falam assim, putz, isso aqui é legal, acho que eu vou fazer também. Eu não escrevo poesia. Não teve esse dom de escrever. Eu nunca fui de letras, como eu falei, meu negócio é exatas. Sempre foi exatas. Mas hoje eu tenho uma filha de 14 anos, então óbvio, faço tudo por ela, viajo com ela adora viajar. Já fala inglês muito melhor que eu, com 14 anos. Então, óbvio, eu vivo por ela, pela esposa. A gente passeia Sofia. E, puxa, a minha paixão é o futebol. Então, como eu comentei aqui no início, eu assisto muito, jogo pouco, muito menos do que eu gostaria, mas eu me dedico a esse time, que é o meu time de infância, o bairro que eu nasci, é um time de várzea, chamado Guaraciaba. Eu tenho até um cargo muito bom lá, eu sou vice-presidente de marketing do time. Vamos voltando às origens, não queria no esporte, aí voltou às origens. Não deu pra jogar, então eu fui e virei um executivo, um líder, né? Tem que virar cartola de um time de várzea. Que bacana. Um time de várzea. E como diria um amigo que se tornou um amigo, mas que era o presidente da Sky, o BAP, ex-presidente da Sky, hoje é também um executivo, um vice-presidente do Flamengo. E ele sempre falou uma frase que me marcou muito. Ele falou, cara, deu tudo certo na minha vida profissional, familiar, a única coisa que não dá certo é o Flamengo. Quando eu parar, eu vou ajudar o Flamengo. E ele tá lá hoje. Eu tô nesse caminho, deu tudo certo na minha vida profissional, mais do que eu imaginava. Na minha vida familiar, graças a Deus, tudo certo. O Corinthians ainda não tem dado muito certo. Se bobear, eu vou ter que aparecer lá em breve. Tem que aparecer. Pra ver se eu ajudo isso daí. Tá treinando. Como é que é o nome do time? Como é que é o nome do Guaraciaba é o time, o nome do Guaraciaba. Tô treinando no Guaraciaba. Tô treinando e aprendendo lá. Tô treinando e aprendendo lá. Pra depois ir. Cara, que maneiro. Aí vai mesmo que eu tô precisando. Eu me dedico a isso. Vai mesmo que eu estou precisando, viu? Estou precisando bastante. E aí começa assim, de novo, aquela coisa de ser jogador, agora eu tô aqui voltando um pouquinho lá do DNA de ajudar. É isso aí. Boa, top. Isso aí. E aí, você fora do momento Vilnor, Grubi, como é que é o Vilnor? Como empreendedor é difícil de desplugar, né? Eu acho que essa é a principal coisa. Mas quando o Netinho tá lá, você despluga um pouquinho. Um pouco, não muito. O máximo que eu tentei fazer com eles, mas a gente escreveu um livro de poesia infantil. Que bacana. Mesmo? Com eles? Aí nós começamos um projeto no WhatsApp. E aí, brincando no WhatsApp, eu fiz uma construção. Só que o livro acabou não indo pra frente, né? A gente tinha arrumado o editor, tudo direitinho. Aí, quando chegou na hora de fazer os desenhos lá, o meu neto não tinha muita habilidade, tinha umas ideias, mas a gente não conseguiu avançar. É um projeto que ainda tá lá. Mas, assim, é uma... Não sei o que falar muito, né? Mas... Tem as caminhadas, eu acho que assim, né? Uma coisa que eu gosto muito é de estar sempre muito ligado, né? Tanto no negócio, né? Eu não consigo desligar, quanto da poesia, né? Então, eu acabo ficando inspirado quase 90% do tempo, né? Então, eu uso tudo que eu aprendi, tudo para fazer essas coisas. E eu recebe mais fotos boas, né? Hoje eu descobri, recebe. Se a foto ficou muito bonita, manda pro Vilnor, porque ele se inspira na foto. Que legal. Esse é um projeto que aconteceu do nada, né? E tá indo muito bem, né? A Fernanda, né? Que eu vi uma foto da Fernanda, aí eu falei, nossa, que foto bonita. Ela falou assim, você gostou? Eu falei, manda pra mim. Eu falei, não é minha, é da minha amiga. Eu falei assim, então manda. Aí eu vi uma outra foto de um outro amigo, né? Do Paulo Bonucci, acho que vocês conhecem o Paulo. Ele fez lá em Bragança, né? No veleiro dele lá. E eu vi a foto, falei, nossa, eu fiz uma poesia que foi a que o Rodrigo falou. Rodrigo citou. Então, hoje, agora pra encerrar, você vai ter que falar uma diferente. Tem que ter poesia hoje. Tem que ter uma poesia. Tem que ter poesia e ele cantar o hino do... Não precisa. Não, calma, é do hino do Guaraciaba. Do Guaraciaba. Guaraciaba, pô, não. Não é Guaraciaba. O cara é o vice-presidente de marca e já tem o hino, né? Já faz o pitch dos patrocínios aí. Já pede um patrocínio pro Guaraciaba. Vamos ver aí se a conta que o digital podia ajudar. Guaraciaba, boa. Não, mas vamos fechar com a poesia do Aí. Assim,
Vamos fechar? Quer mais alguma outra dúvida aí? Mais uma pergunta? Não? Tem várias, né? Mas acho que a gente pode deixar pra parte 2. fazer a parte Se a gente dois. falar tudo hoje, gente, ele não convida a gente de volta. Isso aí, melhor. O segredo é você ir dar conta, mas não conta pra tudo, próxima. né? Então assim, gente, pra poder fechar, calma aí, antes de fechar de novo, queria super agradecer os apoiadores, que vocês viram aqui que tarde maravilhosa. Eu brinco, eu sempre saio daqui aprendendo muito mais do que você vê, né? Então tem uma palestra que era pra ter feito, mas foi pra janeiro. E eu já vi que eu vou ter que mudar meu material, vou ter que mudar alguma de coisa, que tu vai pra cá, tu vai aprendendo, tu vai relembrando, então não, sim, aí tu já vai assim, cara, isso aqui são informações legais pra compartilhar do que a gente aprende aqui. Então queria mais uma vez agradecer a turma da Bidu aí, super obrigado aí por estar aí com a gente desde o início. Tanto a Bidu como a Clientes SA são os dois, são desde a primeira temporada aqui, a gente tá na 7ª temporada. Turma da Uso Digital e da 5, que já tá aí 3 temporadas com a gente também, vem apoiando. Márcia é a turma da Freshworks, que entrou agora nessas últimas 2 aí, super obrigado aí por estar ajudando o nosso rateio aí pra poder ajudar. E a Contax, que relembrando aqui a época de infância aí, que a gente só ia trabalhar com uma canetinha, não precisava mais ter dor de cabeça, não tinha responsabilidade, sentava 6 horinhas. Gente, eu passei saldo, né? Imagina você hoje ter alguém que passe salda, né? Então, super obrigado à turma que tá apoiando. Então, eu queria fechar o seguinte, mais uma vez, super obrigado, Fábio Villeneuve, acho que foi uma honra pra poder... Eu gosto de reforçar aqui, não só agradecer pela agenda de vocês, mas vocês compartilharem a história de vida de vocês com bastante gente para inspirar. Então acho que isso, mais do que a agenda, é super gratificante vocês disponibilizarem, abrirem o coração para compartilhar algo que é tão relevante para quem tá assistindo, que não é fácil, que tem uns desafios, mas que serve pra gente poder, como vocês tiveram pessoas que ajudaram de uma forma ou de outra, acho que podem pessoas estarem assistindo, não precisam ser iguais, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender com histórias dos outros, histórias práticas, que depois você toma algumas decisões, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Então, queria agradecer o tempo de vocês estarem aqui, foi super bacana. Reginaldo, você é um professor, né? Acho que muito mais uma vez do que está acontecendo aqui vem muito do Reginaldo, pelos nossos bate-papos, pelos nossos desafios, pelos nossos projetos pilotos. Vamos testar isso aqui, acho que vai dar certo e vamos surgir, então super obrigado. Então, para fechar, eu queria que vocês deixassem aí vamos fazer aí uma rodada de arrobas, que assim, quem quiser acompanhar vocês com a rede social ou Instagram, como é que é acompanhar de vocês, e queria que vocês deixassem um recado final pra quem tá assistindo, ó, de tudo que a gente falou aqui. Se a gente quer deixar um recado final, o recado que eu queria deixar pra vocês é tal. Se liga. Boa, então super obrigado. O recado dele vai ser antes ou depois da poesia? Não, aí te dá o recado e depois a gente fecha a poesia. Então tá bom. O pessoal fica, obrigado, a audiência fica aí, né, com a gente até o final. De novo, obrigado aí pelo convite. Foi um prazer estar aqui, dividir um pouquinho. Pra quem precisar de ajuda, o Villeneuve falou um pouquinho aqui, Intervalor é uma empresa tradicional aí do mercado. A gente tá lá fazendo um trabalho de transformação, transformando ela internamente e externamente, ajudando nossos clientes a terem uma jornada mais digital, com uma experiência mais legal. A gente costuma dizer, o inadimplente é sempre o patinho feio da história, o cara que tá devendo, e a gente trata muito bem o cliente enquanto adimplente. Depois que ele tá inadimplente, parece que ele não é mais cliente. E eu tenho falado muito aí, enfim, queria reforçar aqui, que inadimplência é um estado. Ele tá inadimplente, ele não é. Então, ele é um cliente do mesmo jeito. Então, a Intervalor tá lá para tentar ajudar as empresas a construírem jornadas mais empáticas, mais humanizadas. O Reginaldo citou aqui um pouco da humanização, e a gente, então, tá lá para ajudar quem quiser precisar de ajuda com crédito e cobrança, estamos à disposição. Bacana. E cara, e o recado eu acho que é aquele recado básico: nunca desista dos seus sonhos, lute por aquilo que você acreditar, ouça as pessoas. Vocês viram aqui o que eu falei, eu só acho que cheguei onde eu cheguei porque eu ouvi muita gente que me ajudou aí. Então, óbvio que o feedback é super importante dos dois lados, pra quem dá e pra quem ouve. Acho que é isso. Muito bom, top. Faltou só o arroba. No Instagram, @FTR1910, graças ao nosso Corinthians, no LinkedIn, Fábio Toledo, é só procurar lá, vocês vão achar. Boa. E a Intervalor também no LinkedIn, pode seguir. Intervalor, Fábio Toledo e FTR de Fábio Toledo Reis, 1910 de Vai Corinthians. Boa. Eu acho que
várias coisas, né, que nós falamos, mas eu acho que é muito importante, né, essa coisa do não que você recebe. Às vezes ele é um não, como o Reginaldo comentou, né, às vezes é um não de dor de cotovelo, aí você precisa sacar isso, tendo, evidentemente, consciência da decisão que você está tomando. Você acha que o que você ia fazer, o que te deu na telha, você tem informação suficiente para tomar uma decisão? Cara, a outra pessoa tá só com dor de cotovelo. Acho que isso é importante e essas pessoas são fundamentais nas nossas vidas. Legal. Porque elas, ao invés delas te serem uma barreira, elas estão te testando para você se testar e você tomar uma decisão do que você vai fazer. Eu acho que isso é fundamental. E uma coisa que eu gostaria de falar, né, assim, nós estamos passando por outra transformação, né, contratando um grande executivo aí do mercado para ajudar a gente a dar uma virada no que a gente está fazendo na Cliente SA. Então, esperem muitas novidades aí para o ano que vem. Boa, que top. Quem quer achar o Vilnor? Isso. Quem é? É Vilnor Groove, né? No LinkedIn, no Instagram, Vilnor Groove. Tenho essa felicidade, né? Um nome muito difícil, sobrenome esquisito. Mais fácil. É difícil de acertar o nome, né? Mas é mais fácil de achar, ou Cliente SA. Revista Cliente SA ou Cliente SA. E aí estamos por aí. E aí, meu amigo? De conteúdo. Mais uma vez, super obrigado. Me diz aí, ó, fecha aí que você sempre tem um Poesia, fechamento do... Da poesia com ele. Poesia com ele. Tô até tentando me preparar psicologicamente. Já foi ali, eu já tava olhando. A única poesia que eu tenho assim é de conquistar minha esposa e tal, que aí a gente... Já pega umas poesias dele pra levar pra ver se dá sorte. É a Sandra, né, meu amor? Te amo, um beijão pra você. Tem que fazer a presa com a patroa, né? Não sei, 26 anos depois, 4 filhos, então... tem que... Eu acho que assim, depois que eu vendi o programa de TV, né, foi onde a gente teve o prazer de se conhecer, eu embarquei numa jornada de apoiar empreendedores. Então, acho que hoje é usar um pouquinho da experiência que eu tive ali construindo um negócio. A gente começou com um programa de TV de 15 minutos que ninguém assistia. Que era na hora do jogo, cara. Pensa, um programa de inovação, ó, Record News, isso em 2018, que a audiência era pequeniníssima. Domingo, 4 horas da tarde, falar de inovação. Nossa. Então, assim, era eu e minha mãe, minha avózinha assistindo. É o que tinha. Mas com muita resiliência, com muita insistência, esse programa se transformou numa aceleradora de startups, se transformou depois num reality show, chamou a atenção aí do mercado e, graças a Deus... Foi horário nobre, né? Agora participou. Foi horário nobre. Não, a gente depois passou a ser diário, horário nobre. Virou um projeto interessante, porque eu sempre tratei o programa como uma startup. Né? Sempre tratei o programa não como um programa de TV, de mídia, de entretenimento apenas. Eu tratava como um negócio. E eu vendi em dezembro, né, último, e agora comecei a Rampa, que é onde a gente aproveita toda essa oportunidade de estruturação de negócios, de experiência de levantar investimento, recursos, de ter o dia a dia de empresário, que não é fácil, é uma grande uma guerra solitária muitas vezes, e está à disposição aí, não ande sozinho. Acho que a mensagem final que eu podia dar para qualquer empresário é: você ouviu o Vilnor, o quanto foi importante ter apoio, mesmo que fosse apoio que negativo, que puxasse ali, mexesse no brilho dele. Quanto o Fábio, que teve bons mentores, teve um ambiente que proporcionou esse crescimento. Eu acredito muito, para não alongar, Wellington, que tudo que a gente cria de empresa, de negócio, é fruto de combinação. Você pode ver que as duas histórias aqui são combinação de um poeta com um jornalista, de um cara de relacionamento, que transformou ele hoje no presidente da revista e de todas as iniciativas que só puderam acontecer hoje da forma como são por causa da combinação. Você foi combinando tudo que você foi aprendendo. Da mesma forma o Fábio, né? Foi passando por uma jornada aí, foi combinando estatística com gestão, com administração, com um bom relacionamento, que é um cara super simpático, né? Agradável de conversar, embora seja corintiano, né? Mas assim, não ande sozinho, empresário. Faça conexões, já network, porque isso é, no final do dia, o que importa são as amizades que você fez.
Sem dúvida. E quem quer te achar? Reginaldo Rampa. Reginaldo Rampa no Instagram, no LinkedIn. Rampa é sobrenome? Rampa é o nome da empresa. Da empresa. É, daí a gente... Ela tinha o Reginaldo Feliz, Pereira, agora é Rampa. Muito feliz o nome, né? Muito... Rampa, né? Boa. Dá acesso. Então vamos fechar com chave de ouro, mas acho que aqui vocês perceberam que as 3 dicas finais estavam ligadas a escutem, se relacionem. Perfeito. Seja se relacionar para você aprender com o que não tem que fazer, ou seja, se relacionar para aprender com o que tem para fazer. Mas sozinho você não vai a lugar nenhum. Aprender com o erro do outro é mais barato. Acho que foi legal. Muito bom. Então, mais uma vez, queria agradecer os 3. Vamos fechar aqui, vamos fazer um momento especial pra gente fazer o encerramento da primeiro episódio da 7ª temporada, que a gente vai começar pelas datas aqui. Então, vocês devem estar assistindo isso. A gente está gravando agora em dezembro, tá, pessoal? Mas como a gente está subindo ao ar aí, então vocês vão assistir isso aqui já agora, início de janeiro. Então, para vocês começarem 2024 bem. Boa. Acelerado. Vamos lá. Então, eu vou fazer uma sugestão aqui. Pensa no seguinte, num cenário onde você olha para uma coisa muito bonita que tem na tua frente, ou seja o mar, seja o rio, alguma coisa muito legal, com um sol lá na tua frente, maravilhoso. Você olha para esse cenário e você pensa no seguinte: às vezes não é preciso dizer nada, os olhos confessam tudo e espelham os verbos se despindo emocionados. Aí vem agora aqui na praia lá, olhando, refletindo aquele som, aquele pôr do sol. Olha, isso pode ser Show de bola. Isso pode ser pra namorada. Isso pode ser pra namorada. Tem a foto dela lá, a esposa da filha, o coloca. Não, só manda o bilhetinho pra ela. Na hora que ela começar a ler, ela vai falar assim: nossa, olha, tá que tá, hein? Inclusive, eu quero sugerir um modelo de negócio, tá? Tá bom. Poesias para os solteiros, para vários. Estão amizades. Pra casar também, pra dar um gás no casamento. Não, mas é exatamente pros solteiros e pros maridos que precisam aliviar a barra, alguma coisa. Isso. Bom, pessoal, foi divertido? Foi divertido, né? Pra caramba. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente aqui. E até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, tchau, tchau.